Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 21 de setembro, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, o evangelho que nós vamos refletir se encontra em São Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus ia passar quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus diziam aos discípulos: "Por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores?" Jesus ouviu-os e respondeu: Não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos aqui no dia 21 de setembro e hoje a igreja celebra o dia do evangelista São Mateus. Mateus, que era um publicano, Mateus, que era um cobrador de impostos, e Jesus viu trabalhando, Jesus viu na rua, olhou para ele e falou: "Segue-me." E diz na palavra que ele levantou e seguiu a Jesus. Mateus segue a Jesus, se torna seu discípulo e, após tudo isso, se torna um evangelista. Mateus ouviu a Jesus, levantou e seguiu. E mais uma vez, as pessoas, quando olham para Jesus naquela época, não entendiam por que Jesus chamava os pecadores a seguir e não os justos. Mas a cegueira daquele povo era tamanha em que não percebia que eles se consideravam os justos e não seguiam a Jesus, porque eles não reconheciam esse Jesus divino, esse Jesus que era o Cristo. Quem seguia a Jesus eram os excluídos, eram aqueles que não eram considerados por seus títulos, não eram considerados por a sua maneira, entre aspas, justas de viver, mas sim como a escória do mundo, como aqueles que eram qualquer um, ou como aqueles que eram apontados como pecadores. E Jesus, ouvindo eles questionar os seus discípulos, muitas vezes até para colocar aquela semente da maldade no meio deles, Jesus, mais uma vez, tenta mostrar para aquele povo que não são os sãos que precisam de médico. E esse Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus é aquele que, além da cura, traz a libertação. Jesus é aquele que, além da salvação, ele nos conduz à vida eterna, à vida verdadeira. Jesus mostra àquele povo que ele deveria ser realmente o verdadeiro caminho para aqueles que se julgavam até justos. Mas a cegueira do pecado, a cegueira do poder, a cegueira da arrogância impedia que aqueles homens seguissem a Jesus. Jesus
terminando essa parte do evangelho proposto, diz para que eles vão aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. A misericórdia, ela deve ser alcançada. A misericórdia, ela deve ser buscada. A misericórdia, nós devemos persegui-la. E só é possível passar por esse processo de busca e alcance da misericórdia aquele que é humilde, aquele que reconhece a sua pequenez diante de Jesus, aquele que se reconhece pecador, aquele que reconhece doente, precisando do médico. Hoje, no dia em que a igreja comemora o evangelista Mateus, nós olhamos para esse homem que era o pecador, mas que ao mesmo instante em que Jesus olha para ele e fala: segue-me, ele deixou tudo. Ele deixou toda a sua vida para trás, a sua vida pecaminosa, a sua vida de enganação, aquilo que era simplesmente uma predição à sua própria morte. Mateus levantou-se e seguiu Jesus sem colocar condição alguma, mas reconhecendo que ali era o caminho a ser tomado. Ali era aquilo que ele precisava e abandonou tudo para viver uma vida nova. Que nós possamos seguir esse exemplo de Mateus, levantarmos dessa nossa tranquilidade, dessa nossa paralisia espiritual em que nós estamos vivendo, e que nós possamos seguir a Jesus. Nós estamos deixando esse Jesus passar, olhando para nós e falando para cada um de nós hoje: segue-me. E muitas vezes o pecado nos impede de levantar como Mateus, de levantar e seguir a esse Jesus de maneira incondicional, não olhando para trás, mas olhando para Cristo, que é o caminho. Esse Cristo que se fez carne e habitou no meio de nós, para que nós pudéssemos ter a noção de qual caminho deveríamos seguir. Mateus, hoje, esse evangelista nos serve de exemplo. Os evangelistas, dentro da nossa cultura e daquilo que a igreja nos ensina, são associados a alguns modelos. Os 4 evangelistas têm personagens relacionados ao seu evangelho. Mateus é associado ao homem alado, um anjo, porque o evangelho dele se concentra na humanidade de Cristo, conforme São Jerônimo. E que nós possamos aprender como Mateus, olhando para essa humanidade de Cristo, onde veio nos buscar, nos resgatar da vida que nós temos para uma vida nova. E levantemo-nos de todo o pecado, de toda tristeza, de toda amargura. Levantemo-nos também de todas as dificuldades, de tudo aquilo que nos impede em seguir verdadeiramente a esse Cristo. E assim como Mateus, nós possamos buscar essa vida nova, buscar esse novo caminho através desse chamado de Cristo. E assim entender que Jesus, médico dos médicos, prefere a misericórdia do que o sacrifício. Os justos vão querer subir ao céu conforme os seus sacrifícios. Aquele que busca misericórdia vai subir aos céus por amor, porque através do amor é o caminho que alcançaremos a misericórdia de Cristo. Deus abençoe a todos, uma ótima terça-feira e até amanhã.